Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você pode escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou pelo nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Você acredita em milagre? Você já viu um milagre genuíno? Você tem a impressão que existia mais milagres nos tempos bíblicos do que nos nossos dias? O que é de fato um milagre? No programa de hoje, Ivan Saraiva responde a essas questões. Essa é a série Nisto Cremos. E o tema de hoje, Cremos em Milagres. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos em milagres. Milagres. O Está Escrito de hoje, apresentando a série Nisto Cremos, abordará esse tema tão importante em nossos dias. Será que de fato os milagres existem? Você crê, acredita em milagres de fato? Os milagres que ocorriam nos tempos de Jesus continuam ocorrendo nos nossos dias? Se não, por quê? Existe resposta para isso? Eu tenho certeza que você tem aprendido muitas coisas a respeito da palavra de Deus aqui, confirmadas outras tantas. E sabe, há um pensamento que eu acredito que consiga definir talvez um rumo importante para o nosso estudo de hoje. Albert Einstein disse assim: você pode viver como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. Como você tem vivido? Sabe, eu conheço pessoas que não acreditam em milagres. Pessoas que dizem assim: não, o que acontece é que Deus responde orações. Vamos começar a definir o que é milagre para saber se você de fato crê ou não nisso que é bíblico. Todos nós sabemos dos milagres que Jesus fazia, dos milagres do Antigo Testamento. Bom, vamos diferenciar aqui milagre de resposta de oração. Vamos partir do pressuposto que você conheça Deus, reconheça a existência dele e ore a ele. Bom, você vive um problema, uma dificuldade, talvez alguém na sua família esteja com câncer. E você ora a Deus, conversa com Deus, os seus amigos, seus familiares continuam orando, conversando com Deus, e de um determinado momento, mesmo contra as probabilidades que eram favoráveis até mesmo a um desfecho triste, o indivíduo consegue se recuperar e não tem mais câncer. Já ouviu falar nisso? Olha, eu estava com câncer, fiz meus exames, os exames apontaram esse tumor, e depois de muita oração, de uma corrente de oração, eu fui lá e não tinha mais câncer. Bom, isso talvez não seja milagre. Milagre é quando algo impossível passa a acontecer. Se existia 1% de chance de um indivíduo se recuperar, então aquilo talvez tenha sido respostas à oração. Deus usou as situações, os médicos, a quimioterapia, a radioterapia. Deus usou os meios que nós conhecemos para nos atender. Isso é sim a ação de Deus. Mas milagre é quando algo impossível acontece. Por exemplo, uma mulher que é estéril passa a ter um filho.
O indivíduo que era cego passa a enxergar. O indivíduo que era aleijado, não podia andar, agora ele passa a caminhar. Isso é um milagre. Entendeu a diferença? Milagre é quando é impossível acontecer e acontece. Resposta à oração é quando existe pelo menos 1% de chance de algo acontecer. Deus usa os meios que estão ao nosso redor para atender a nossa oração. Agora, sabe o que eu percebo? As pessoas, sem saber no que acreditar, desconfiam de tudo ou creem em coisas absurdas. Como, por exemplo, aqueles que acreditam que podem ser curados pela urinologia. Eles bebem a própria urina para serem curados. Entendem por que existe esse pensamento? As pessoas, por não saberem no que creem, creem em coisas absurdas. Como, por exemplo, a iridologia, onde o indivíduo dá o diagnóstico dos seus problemas apenas analisando a íris da pessoa. E juram de pé junto que aquilo é científico, que está tudo certo. Sabe, eu e você precisamos entender que em função de tantas coisas complexas, polêmicas, as pessoas estão se afastando de uma verdade bíblica, que são os milagres de Deus na minha e na sua vida. Colin Brown, ele tem um pensamento interessante para ele, todos os crentes ou são enganadores ou são enganados. Por isso ele pergunta, você é daqueles que engana ou daqueles que são enganados? Na verdade, eu e você somos seres humanos querendo o melhor para a nossa vida e para a vida da nossa família. Ninguém aqui é enganador, ninguém está sendo enganado. A gente precisa voltar à Bíblia e descobrir se milagres fazem parte ou não do cristianismo. Se eu posso esperar de Deus um milagre ou não. Se os milagres eram apenas para os tempos da Bíblia ou se eles são reais e se existem milagres atuais. Bom, a verdade é que a Bíblia é o livro dos milagres. Só para você ter uma ideia, existem aproximadamente 100 milagres contidos no Antigo Testamento e 100 milagres no Novo Testamento. Mas é importante lembrarmos que o Novo Testamento cobre um período 40 vezes menor do que o Antigo Testamento. Então nós vemos um crescente. Aqui nós temos os milagres acontecendo no Antigo Testamento e eles crescendo de maneira muito grande no Novo Testamento. Agora, você precisa ter uma certeza na sua vida. Milagres são prerrogativas de Deus, prerrogativas de um Deus que escolhe curar ou não. Eu me lembro quando eu fui convidado a fazer uma visita a alguém em um hospital em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá, o indivíduo tinha vivido uma situação inusitada. Ele estava numa chácara, passando um domingo agradável com a família e estava andando a cavalo, um cavalo manso, tranquilo, mas por alguma razão o cavalo se estressou, empinou, derrubou o rapaz e o cavalo acabou caindo em cima desse rapaz, em cima da cabeça dele. E ele estava agora na UTI entre a vida e a morte. E eu me lembro que as irmãs desse rapaz se aproximaram de mim e falaram assim, pastor, por favor, determine que as convulsões parem, porque os médicos precisam que as convulsões parem para começar um tratamento mais agressivo, para ajudá-lo no processo de recuperação. E eu disse para elas, olha, eu queria ter o poder para determinar que uma doença, um problema físico parasse, mas eu não tenho. E sabe, por causa da incompreensão bíblica ou por causa do desconhecimento bíblico, aquelas moças ficaram decepcionadas comigo. E elas pensaram, puxa, que pastor é esse? Esse pastor não tem fé. Olha, se ele orar com fé, tudo vai acontecer. Você não gostaria de ter esse poder? Como eu gostaria. Imagine, eu colocar as minhas mãos sobre a cabeça de alguém e determinar que o câncer, que a AIDS, que o problema, que a doença, que a diabetes, qualquer problema seja expulso naquele exato momento. Quem não gostaria de ter um poder como esse? Eu gostaria, você gostaria, mas o fato é que eu não tenho esse poder, você não tem esse poder e ninguém tem esse poder. Só existe um ser que detém essa força e esse poder, e esse ser é Deus. Por que uma criança morre de câncer e outra não? As duas contraem câncer. As igrejas oram pelas duas crianças. Uma é curada e a outra morre. Sabe por quê? Eu não sei.
mas eu sei que milagres são prerrogativas divinas. Deus cura e opera o seu milagre quando quer, para quem quer, se quiser e da forma que quiser. Deus pode operar um milagre na sua vida e não operar na minha. Deus pode responder positivamente uma oração para você e negativamente uma oração para mim. Então, querido, você e eu precisamos entender que o cristianismo ensina uma coisa muito clara. Os milagres existem? Sim. São bíblicos? Sim. Nós vimos aqui que existem mais de 200 milagres em toda a Bíblia. Agora, esses milagres ocorreram sempre pela vontade de Deus. Deus quer que você receba um milagre? Ótimo. Qual é o nosso papel? Nosso papel é pedir e obedecer. Todo o resto fica por conta de Deus. Agora, você já viu alguns religiosos falando por aí o seguinte: eu determino que essa doença saia em nome de Jesus. Eu queria ter essa coragem. Eu digo coragem porque as coisas na Bíblia não funcionam dessa maneira. As pessoas, elas se sentem em algum momento enganadas quando ligam a televisão e percebem pastores, líderes religiosos agindo e falando dessa maneira. Quantas pessoas gostariam de se tornar cristãs, mas acabam sendo confundidas, pensando que todas as religiões agem da mesma maneira ou têm a mesma postura, mas não têm. Eu quero adverti-lo agora, em nome de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 7, 21 a 23, o próprio Cristo declarou o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Sabe, haverá um momento onde Jesus Cristo ouvirá essas pessoas. E eles trarão para si a justiça própria, dizendo: nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e nós operamos grandes sinais, nós operamos milagres em teu nome. E sabe o que Jesus vai dizer? Nunca conheci você. Ora, se de fato eles operaram milagres, mas nunca conheceram Jesus, é porque eles usaram como fonte outro poder. Eu sei que o que eu estou dizendo é forte. Eu sei que existem pessoas nesse exato momento que devem estar até chateadas comigo, mas você precisa entender. O fato de alguém operar um milagre em uma igreja não significa que essa pessoa esteja ao lado de Jesus. Foi o próprio Cristo que disse: olha, as pessoas vão expulsar demônios, vão fazer milagres, elas vão falar em meu nome, profetizar em meu nome, mas eu não as conheço. Sabem por quê? Porque elas usam outro poder, o poder do inimigo de Deus, que quer desviar os filhos sinceros de Deus da verdade bíblica. Então, os milagres, eles não podem ser a base da minha fé, eles precisam ser o resultado da minha fé. Então você já sabe, você não deve frequentar uma igreja simplesmente porque lá ocorrem sinais e milagres e maravilhas e sinais. Porque sabe, até mesmo Satanás pode fazer uma coisa como essa, até mesmo o inimigo de Deus. Eu gostaria de poder ter essa mesma referência que outros têm, uma referência de um cristianismo onde nós tivéssemos poder do céu para resolver todos os problemas da vida. Não seria bom para você e para mim? Eu nunca mais iria comprar um remédio para os meus filhos. As farmácias iriam fechar, ninguém viveria dentro de um hospital, ninguém seria internado, era só chamar um pastor. Vamos fechar todas as faculdades de medicina a partir de agora e vamos chamar os pastores, os padres, os líderes religiosos. Eles vão impor as mãos, vão orar e o resultado será sempre a cura e a salvação. Você entendeu que Deus pode fazer milagres, que Deus quer fazer milagres, existem milagres em nossos dias, está tudo certo. Mas ter o milagre em uma igreja não significa que Deus esteja ali. Lembre-se de João Batista, por exemplo. Ele foi o maior dos homens nascidos de mulher, a declaração é do próprio Cristo. E nós não encontramos nenhum relato de nenhum milagre que ele tenha feito.
e, no entanto, foi o homem escolhido para preparar o caminho do Messias. Olhe bem para você agora. Perceba as suas necessidades como um homem ou como uma mulher de Deus. Você precisa de um milagre na sua vida? Então entenda, ele é real, ele é bíblico e ele pode acontecer na sua vida, agora, hoje, nesse momento. Mas entenda, Deus opera os milagres para quem quer, quando quer, do jeito que quiser, da forma como Deus imaginar. Sabe, muitas vezes na minha vida eu orei a Deus por milagres, a maioria das vezes por outras pessoas. Eu tive a alegria de em alguns momentos receber um milagre de Deus como resposta às minhas orações. Mas existiram outros momentos onde eu orei com a mesma fé, era o mesmo Ivan, pedindo ao mesmo Pai, e Deus disse não. Por isso, tenha convicção. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Deus entende o nosso coração. E Deus também entende as nossas necessidades. Mas eu preciso estar certo de que no meio dessa beleza linda dos milagres de Deus, existe muito engano. Pense, por exemplo, nos líderes religiosos que afirmam que receberam de Deus o poder de curar. Eu faço uma pergunta para você refletir. Se eles receberam esse dom, eu queria ter esse dom. O dom de cura é bíblico. Agora eles dizem, eu recebi esse dom, eu oro e os problemas são resolvidos. Ok, as doenças desaparecem porque são problemas espirituais e eu coloco, imponho minhas mãos e as doenças vão embora. Ok, se você recebeu um dom como esse, você não acha que deveria estar num hospital? Por que esses pastores ficam em igrejas? Por que eles não vão na fila do SUS resolver os problemas daqueles que estão sofrendo? Lógico, se você tem o poder de ajudar, se você tem o poder de resolver o problema e o sofrimento de milhares de pessoas, por que você define alguns horários, abre as portas de uma igreja e diz, você vai ter que vir aqui para poder receber a bênção? O que é isso? Receberam esse dom, então por que vendem? Ou eles compraram esse dom de Deus? E agora precisam de recursos financeiros para poder sanar a sua dívida. Não receberam gratuitamente? Por que então ficam pedindo dinheiro, 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 dinheiro? E você já reparou que não existem muitos milagres fortes, né? Parece que em uma reunião é muita dor de cabeça, é muita sinusite, é muito calo, é muita dor. Agora, por que o indivíduo não cura alguém, por exemplo, do ananismo? O indivíduo é anão, é uma doença, é um problema. Por que não cura? Por que não cura alguém com síndrome de Down? Por que não cura alguém que teve a perna amputada e não devolve a perna? Sabe por quê, amigo? Porque talvez esses que afirmam receber esse tipo de dom, talvez não tenham recebido. Ou talvez estejam operando por outro poder. Você precisa estar atento, porque Jesus Cristo disse, olha, vocês perceberão que existem profetas verdadeiros e profetas falsos. Jesus Cristo disse, cuidem, porque surgirão falsos profetas, até mesmo falsos cristos surgirão. Então eu preciso estar atento, percebendo que nesse mundo existe um grande conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E nesse momento, uma luta passa a existir dentro do seu coração. Talvez você frequente uma igreja que diga a você que ali os sinais, os milagres, o poder do Espírito Santo acontece e que se você tem algum problema de saúde, vá até Jesus, materialize a sua fé ofertando e então você vai receber as bênçãos de Deus. Pode ficar tranquilo. Se Deus realizar um milagre para você, você não precisa pagar nenhuma promessa. E você também não precisa dar dinheiro para nada, nem para ninguém, nem para nenhuma igreja para receber um milagre genuíno de Deus. Mas lembre-se, amigo, milagres são prerrogativas de Deus. É Ele quem define se eu devo ou não receber.
Deus conhece o fim desde o princípio. Às vezes o que nós pedimos aparentemente é uma bênção, mas Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu vou continuar pedindo a Deus alguns milagres. Talvez por mim, talvez por um filho, pela minha esposa, meus pais, meus irmãos. Talvez eu tenha que pedir um milagre para alguém que eu muito amo, ou talvez para alguém que eu nem conheça. Mas eu tenho convicção, Deus fará o melhor, operando o milagre ou não. Eu não determino nada, você não determina nada. Nós apenas humildemente pedimos e cumprimos o que está escrito na palavra de Deus. Essa é a parte humana dentro do milagre. Ninguém determina nada, amigo, a não ser Deus. Ninguém tem poder para curar, para restaurar e para operar milagres, a não ser o próprio Deus. Você não precisa viver enganado. E também você não precisa pensar que todos os cristãos, todos os protestantes evangélicos, todos os cristãos acreditam nesse tipo de coisa. Não, porque a Bíblia não ensina nada a esse respeito. Esse respeito de enganação ou da tentativa de um indivíduo trazer para si um poder que de fato ele não tem. O quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto eles cantarem, louvando o nome de Deus, reflita em tudo isso que foi aqui apresentado. O programa Está Escrito não tem intuito de magoar ninguém, mas de abrir os olhos das pessoas para que voltem à Bíblia, para desconfiarem de tudo e de todos e testarem cada igreja, cada líder religioso apenas pelas Sagradas Escrituras. Faça isso, esse é o nosso dever. Foi Jesus quem disse para você, examine as Escrituras, conheça a palavra de Deus para que você possa ser liberto, para que você possa conhecer a verdade. Que Deus te abençoe. E se você precisa de um milagre, tenha certeza, Deus ouve você e sempre fará o melhor. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma minha mão, guarda meu coração, da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus.
ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, deste mundo e seus horrores, onde reina o mal. Escudo, constrói um muro à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Nessa hora, o que importa, é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Jesus. Querido Pai, nós cremos em milagres. Cremos que o Senhor pode fazer a diferença na nossa vida. Mas nós não sabemos exatamente, ó Deus, como e onde o Senhor se manifesta. Ajude-nos, Senhor, a entendermos biblicamente o que é o milagre. Queremos continuar crendo, mas não queremos viver nenhum tipo de engano. Por isso, conduza-nos, Senhor. Mostre-nos o teu caminho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você pôde ver que os milagres podem ser verdadeiros ou não, que existem duas fontes de milagres, Deus e o inimigo de Deus. E o grande conflito entre o bem e o mal é um dos temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Esse curso foi preparado especialmente para você que quer estudar a Palavra de Deus. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça, você também pode solicitar o seu curso bíblico através do nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó Pai do céu, santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar. Sei que vou tropeçar,